Pessoal, já chegou o nosso horário aí. Quem chegou, chega depois, porque a gente tem uma visita especial aqui. Se você está visitando a gente, ela é da ouvidoria, para dar algumas instruções para vocês que podem ser um bocado úteis. Eu conversei com ela uma hora assim, e a gente nem sente o horário passando, de tantas coisas que a gente desconhece, que são úteis não só para vocês, são alunos que estão começando a carreira de vocês, e às vezes não tem noção de diversas coisas que a universidade oferece para vocês, mas vê que, como eu aqui, também não sabia. E ela já foi me passando algumas instruções. O que eu estava falando com os meus alunos, eu estava entrando na questão de origem de conceitos de preconceito, de abuso, e esses temas. Então eu ia entrar num tema que a gente vai falar sobre força em física, mas devo falar de forçando a barra, tá? De problemas que você tem de hierarquização e de forçar a barra, às vezes, por autoridade. Evidentemente, a gente quer o melhor dos nossos alunos e colocar força para que vocês se desenvolvam e entreguem melhor é natural. E às vezes a gente está numa geração que as pessoas vêm muito fracas e a gente precisa ajudar a alavancar. Mas existem limites. Daí eu vou mostrar um trecho desse filme. Quem conhece esse filme, Flash? Tô vendo que os tocadores de bateria aí gostam. Quem toca bateria? Assistiu o filme. É, também, alguém toca bateria aí? Não tenho a mínima ideia. Mas desse filme? Tá. Porque daí eu vou usar ela como exemplo, mas a gente vai falar de uma forma mais genérica aqui então eu vou elogio pro professor. Eu elogio pro professor. Pelo visto, não. Coloco sim. Eu quero sim. Eu vou colocar porque a gente não tá com internet, não. Eu só já peguei os PDFs e baixei. É. E qual é a diferença? Quando a gente fala que alguém desce uma facada nas costas de um aluno, isso é o quê?
ameaça. Mas isso é ilícito. Eita! Eita! Não, porque eu falei isso como exemplo, assim, bem amplo, entende? Não, é ilustrativo. Às vezes, quando eu voltado para um aluno específico, é pior. Ah, não, peraí. Então. Não. Mas e assim, quando a coisa é persecutória, quando a mesma pessoa é a perseguição. Só que assim, as pessoas elas resumem tudo em assédio moral. Não, Né? mas você acha que essa Não, aí já seria uma ameaça, é um ilícito penal. Mas assim, não assédio moral, nem tudo é assédio moral. Porque acho que a pessoa está seguindo aquilo que é um assédio moral, não é um assédio moral. Para eles, então, não pessoal, a pessoa diz que você vai ter isso para mim, você vai pagar esse lixo para mim. Isso não é assédio moral. então eu dei arma pro inimigo. E alguém está filmando. Não, porque também no estabelecimento da relação com o aluno, a gente às vezes faz as brincadeiras. As brincadeiras podem soar diferentes para pensar. Não, mas não. Você está numa relação mesmo de briga, né? E não é uma brincadeira. Não pode ser fato. Não é brincadeira. Seja uma coisa de briga, né? Os meninos estão brigando, e vai dizer, vamos lá. Isso se constar, se você isso se constar, mas assim, a autoria não vai ser elogio e não tomara que você tenha mais alinhamento. Sabe uma coisa que eu tinha compreendido na conversa mais cedo? Aquela coisa que a auditoria é uma interface com o direito e o dever. Sim. Sabe? Porque, tipo, vocês têm direitos, às vezes vocês nem sabem quem tem. E às vezes conversar com quem sabe, a ouvidoria faz esse papel. Porque eu descobri que você, por exemplo, tem um problema e tem um buraco na negócio. Você não sabe com quem conversar. E aí você conversa com a ouvidoria e ela sabe encaminhar os devidos. Mas essa não menina que saiu do buraco. Então ela fez uma que é o canal de entrada fala ou seja, você entra com a login sem o VPN e faz a comunicação do VPN. E a gente também hoje, a auditoria tem um pré-trabalho. A gente faz uma análise e encaminha. Ou seja, na maior parte do momento, se você sempre tem afetado por alguma coisa, afetado no sentido de bem bacana ou mal, e vocês não sabem como encaminhar uma demanda, a ouvidoria pode ajudar nessa conversa. E uma das coisas importantes que você falou é que existem dois modos de fazer essa coisa. Você tem um modo que garante a anonimidade é garantida em todos os casos da denúncia. Quando a gente fala pesado, a gente fala especificamente assédio sexual. Porque tem reclamação, o professor não botou minhas notas e hoje foi o último dia. Às vezes o professor vai botar menos. Simples, então é. Mas às vezes tem reclamação que só não vai para a denúncia porque não foi isso. Mas é. Aí a reclamação realmente é grave. E aí existem dois tipos de denúncia. A lei é a denúncia anônima, que
auditoria, você já não faz, você não quer, você já está no livro. E aí é uma comunicação de regularidade. Também você vai receber o resultado do livro. E existe a denúncia e mas seu nome não vai aparecer nem só aparece se eu fizer a auditoria, ela faz uma pré-análise. Ela analisa se tem o risco mínimo, se a área de auditoria aquela denúncia e se eu vou muitas vezes frustrado, porque às vezes o relato de dificuldade identifica a pessoa. Então, a gente cria um estrago na pessoa para que não se identifique quem está falando. Só que o lado da auditoria, que vamos dizer, vou dizer, na auditoria, que seria uma orientação, ele vai, se existe uma denúncia, existe um denunciado, existe um denunciado. Se for imprescindível para a investigação, o nome só vai para a auditoria ou se for imprescindível ao andamento do processo. E a auditoria agora faz a diligência. A auditoria não investiga e não pune. Em une, se tiver responsabilização ou se tiver processo, envia para a auditoria e fecha o processo de auditoria. Agora é auditoria. É o que está escrito aqui, ó. A ouvidoria não é órgão punitivo e não pode diligenciar ou investigar, mas ela encaminha. Especialmente, dependendo dos termos que estão sendo usados na denúncia, eles são graves e precisa de encaminhamento imediato. Mesmo assim, mesmo na questão da dúvida. Tanto que na dúvida, no geral, assim, o processo, como você não sabe o que aconteceu, precisa haver um julgamento, uma avaliação, o denunciado e o denunciante são anonimizados. Porque, de repente, você está acusando o professor de uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes é uma denúncia falsa. É. Daí eu, ele não sabe quem é. Às vezes é imprescindível para a eu vi que você se pergunta, se não puder responder, não responder. Existe um perfil mais comum de denúncia? Ou alguma coisa que é mais recorrente? Nós temos um rol para ela também ali. Não, porque a gente faz assim, reclamação, tipo, denúncia, tipo, a gente tem, mas assim, fica a continuar Conduta docente. quando vai para a reclamação, ela é muito mesmo. A gente vai muito, algumas respostas e assim, eu queria falar uma questão muito sensível, mas que é bom que você saiba. É o assédio sexual. Quando você é um protocolo que você fez, esse informativo depois você pega uma Eu tenho o protocolo. para que você não verificar ele entrar protocolo.
quando fala de questão sexual, é uma coisa muito limitada. Como não assédio sexual, não precisa de pouco. Já configura uma série de pode ser de qualquer que venha de qualquer precisa ter o código penal. Só que o direito ele já está o professor tem que vir do chefe para um tem que vir um servidor para um terceirizado, tem que ter até então, para vocês entenderem, não é tão configuração. E para você tentar, você precisam, né, assim, minimamente de provas. Porque como é que você vai receber o que você quer pegar se você não tem uma foto? E a gente sabe que você ninguém vê para então, assim, para você entrar no currículo, você tem que ter material, indícios mínimos de autoria, de saber quem foi e telefone. Então, assim, é bom que você saiba os direitos que vocês têm. Se você for uma seriada, normalmente você ou sei lá, qualquer outro constrangimento, uma ameaça, vocês têm como entrar, saber como vai estar no espaço, e a auditoria tem um espaço personalizadíssimo, lá ninguém escuta ninguém, é tudo lacrado. E o atendimento personalizado foi ele tem que pensar as questões de e a maioria dos casos de assédio e da maioria das violências de gênero. Então, a isso é uma estatística que eu estou falando. Então, assim, eu, como mulher, é constrangedor uma vítima de assédio. Não. Você pode ter homem com fome. E a gente está tentando colocar um atendimento personalizado. O outro ouvidor, ele era um professor, e ele fazia questão de, eu era professora dele, ele não tinha sido ouvidor, ele fazia questão que eu atendesse como mulher. Porque assim é mais fácil conversar com mulher. Mas, como ele disse, não deixa de ser, ela tem uma mãe, ele tem uma postura profissional, claro. Com certeza. Eu também estava enfatizando que a estatística que é uma trabalho com ele. Estatisticamente, como a gente define uma coisa ser mais relevante que outra. Isso é um exemplo. Assédio com mulheres é estatisticamente menos do que acontece com homens, independente de gênero. Pode ser de homem com homem, pode ser de homem com mulher, pode ser de mulher para homem. As estatísticas, elas são mais relevantes para isso. Ou seja, por isso que requer mais atenção para isso. De como uma pessoa, sei lá, for assediada, proceder para chegar a também, porque a gente sabe quanto difícil uma vítima de assédio tomar coragem para fazer isso. E a UFES, né, a autoria e a UFES, a gente está nessa incessão de combater. E a gente, assim, é uma questão nossa, dessa questão, e a gente precisa combater você. E a claro, esse plano seguro para que a população. Só que teria só
tá? Ó, Porque eu tô anotando o ouvidoria nome de vocês. Se tem uma falar lista alguma coisa sobre a aula, vocês vão ver. Então, né? mais só Do lado do Banco do do Brasil lado tem, tem um adesivo lá mostrando a ouvidoria. entra que eu tô lá. Gente, foi um prazer, viu? É lindo. Pois é, então, e isso, assim, a gente pegou o caso mais comum, que é o assédio sexual, e vocês têm que estar em mente que isso pode acontecer e acontece. E pior, assim, saber que é entre colegas direto. Falar, professor, o senhor também faz. Falar, assim, de qualquer forma, você tem que estar alerta para todos. Porque você não sabe da onde vai vir o tiro, e daí vocês têm que saber o que vocês podem fazer nisso, nesse tipo de ação. Eu não sei se vale, daí eu estou trocando ideia, né? Certas posturas. A gente, como professor homem, começa a se sentir ameaçado do outro lado, no sentido de, caramba, eu sempre recebi os alunos na minha sala e a sala é com ar-condicionado, você deixa a porta fechada. Daí você vai uma aluna sozinha, qual é a postura que você tem que ter? Os professores estão ficando tão paranoicos com esse tipo de coisa, estão criando protocolos para poder atender alunos. E eu, muito frequentemente, tenho alunas que são mestrado, doutorado, a própria graduação. Eu não tenho restrição de, de horário para pegar ou para atender aluno, horário para ou número de pessoas. Mas geralmente as pessoas ficam tentando criar umas regrinhas de proteção que às vezes vale. Daí você desconfia que o professor já é mais taradinho assim, tipo, vai com um colega. São coisas que não deveriam acontecer. Mas se você se sente mais protegido, não deixe de consultar os professores. Só se mantenha numa situação em que você possa se proteger duplamente de qualquer problema. Porque a ideia não é chegar no nível de precisar da ouvidoria. Então, casos que eu falei com a Juscelene, eu já sabia, eu sabia o endereço. Então, pode acontecer de professor colocar você contra a porta, pedir beijo, essas coisas, e não cabe. Entende? Não precisa tolerar. Ou tipo, vocês não precisam se sentir ameaçados no curso de falar, não, mas é porque esse é o único professor, minha carreira depende disso. Não caiam nessa história de que você ficar dependente de um professor e se você fizer isso ou aquilo, tua carreira está acabada. O que, o que está acabado é se você fizer uma denúncia falsa. Denúncia falsa também é crime. E, tipo, o embasamento, assim, quando ela falou, basta um olhar. Um olhar você não prova, é o seu problema. Falar, olhei de uma forma mais maliciosa. As pessoas vão entender olhares de forma muito subjetiva. Dependendo de quem assume o caso, você vai perder tempo, dinheiro e assim você vai se sentir desconfortável na situação. Mas você tem diversas outras coisas que vocês podem atuar como evidências para somar, além de testemunhos. Quando você está com, por isso você fala, quando você está com outra pessoa te ajuda a enxergar o problema numa perspectiva. Lembra um conjunto de dados e olhar os mesmos dados por diferentes perspectivas. Porque às vezes a gente é tendenciado pelas nossas questões internas. Ele falar, pô, se de repente você sempre viu a posição do homem como assediador, aí todos são. E aí, tipo, sempre vai encaixar. Se lembra aquilo que eu falei de ciência? Sempre que você quer provar algo, você vai encontrar elementos que provem aquilo que você quer ver. O que não significa que é prova do fenômeno. Simplesmente significa o efeito de que você quer ver aquela coisa. E aí, daí você se vulnerabiliza também. Por quê? Uma vez que isso, bom, se efetivamente existe um assédio, ele vai se transparecer em diversos modos que você prova a coisa. Mas se for vazia a denúncia, aí quem vai sofrer o maior constrangimento é quem denuncia.
E daí você invalida uma causa. O que ela falou, quando a gente pega as estatísticas de relato de assédio, cara, assim, explode. Assim, de homem para mulher. Acontece muito. Também tem casos de homem para homem. Então, todos esses casos, eles são passíveis das mesmas coisas que a ouvidora estavam falando. Mas não é incomum denúncia falsa. E aí, com a denúncia falsa, o ônus se reverte para você. E se ela avança no processo, isso também tem questão de danos morais para vocês. Então, se protejam, estejam cientes dos recursos que vocês têm para se proteger. E aí, não é. Eu penso como se eu estivesse falando com um filho. Não é só autoria, não é só. Vocês estão vulneráveis não é só pela física, que é uma disciplina complicada, exigente, ele é extenuante, vai ser bastante, vai exigir bastante de vocês, mas é pessoalmente complicado. Eu costumo dizer assim, pensa, pelo menos na minha geração, que é algumas gerações acima da de vocês. Quando eu fiz o curso, a gente tinha 150 colegas e entre esses colegas eram 3 mulheres. Você vai fazer um curso que é de 4 a 5 anos de física, num ambiente que é só masculino. Daí vocês vão ver as piadas de tipo que eu tenho, porque eu convivo muito com homem, mas não é só isso. A, 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 a falta de convivência com outras mulheres faz com que você perca um pouco de tato. E aí você vai encontrar os caras que se formaram da minha geração, anterior, assim, uns cabaços, assim, sabe? O cara não sabe lidar com mulher. Muito cabação. Sabe aquele nerd que. Bem isso. E aí, quando os caras se tornam professor, você ganha uma aura especial. Você não se torna mais bonito. Você continua feio igual, nerd igual. Só que daí existe uma coisa que é a figura do professor. Parece uma coisa meio assim, transcendente. Nossa, professor. Eu tinha uma professora de português. Meu Deus, que professora bonita. Eu fico, nossa, olhava assim. Mas era aquela coisa platônica, assim, babando, perdendo a disciplina. Mas, assim, e com os professores vai acontecer a mesma coisa. E aí você pode juntar a fome com a vontade de comer. Você pega um cara que é cabação e você tem o encanto do aluno. Se essas duas coisas se juntam, pode dar merda, pode dar desentendimento. Então, tenta entender essas coisas com as devidas distâncias, para não acabar caindo. Olha, e não que não aconteça assim, eu tenho pelo menos 3 casos aqui do departamento de professores que a relação surgiu de uma relação professor-aluno. E eu falo, não é criança, né? Tipo, todos adultos. Mas ele é particularmente complicada por causa dessa hierarquização que ela falou. Então, a hierarquização é muito, muito importante, porque ela pode criar uma situação que confunde as partes. Tem outra coisa que ela falou, e eu tive que ajudar a resolver porque aconteceu em turma de pós-graduação. Relação horizontal. Fala, não, professor, precisa da relação horizontal. Não, depende da posição que você está. Não, relação horizontal, porque eu quero dizer, é sempre aluno com aluno. Pode acontecer. E você pode se sentir desconfortável com a postura de colegas. E a relação é aluno com aluno. Falar, então se vira aí, vai no tapa, não sei. Não precisa ser assim. Porque também existe proteção para vocês nessa questão de assédio. Ela não se classifica como assédio, mas uma importunação. Certo? Tá. Como eu estava falando, a gente vai falar sobre o uso da força. Porque a gente está entrando nas leis de Newton, então a gente tem que forçar a barra. No Whiplash, esse filminho que eu trouxe para vocês, eu estou mostrando, eu quero mostrar a postura de um professor ideal. Eu tô com medo que vai cair. Ah, tá. Eu pensei que ia cair a minha cadeira. E ainda pode cair, eu não sei o que é. Tá. Nem é das melhores cenas, mas fica como dica. É um filme bem bacana pra assistir. Deixa eu ver se eu consigo com áudio. Não nessa velocidade. Está bom, não se preocupa. Vamos lá. 5, 6, 7.
Está correto. Vamos lá. Pronto, certo. 5, 6 e... Está quase. Espera meu sinal. 5, 6, 7. Correndo. 5, 6, 7. Arrastando. 5, 6, 7. Tá forçando a barra para acertar o tempo na batida. Isso é assédio? Tipo, eu vou chegar e falar, pessoal, não tá escrito bem, por favor, corrige aqui. Não, pessoal, vocês erraram o sinal, isso desconta tanto. Isso não é assédio. Isso, inclusive, se chegar e falar, olha, prova 1, prova 2, prova 3, reprovou. Mas eu tô mostrando para vocês qual foi a evolução. Agora... Bom, notou a diferença? Por que acha que eu joguei a cadeira na sua cara? As coisas, elas podem parecer muito gentis. Como o filme que eu mostrei do nazista chegando todo simpático, bacana, é assim, é assado e tal. E você vai se envolvendo. Você vai se envolvendo. Depois as coisas começam a ficar extremas. Assim. Desanima. Eu não sei. Claro que sabe. A velocidade? Você estava adiantando ou atrasando? Assédio verbal. Começar assédio verbal. Eu não sei. Já foi físico. Começa a contar. 5, 6, No 7. 4, droga! Olha pra mim! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora. Eu estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. Conta de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Adiantando ou atrasando? Adiantando. Então você sabe a diferença! Se você sabotar a minha banda de propósito, eu vou te ferrar feito um porco. Você é um adiantador ou um retardatário? Ou você vai entrar no meu bendito tempo! Eu vou entrar no seu tempo. O que diz aqui? C mínima, valendo 215. Contar 215. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Meu 1, 2, 3, senhor, 4. eu não sabia que admitiam retardados na Schaefer. Será que você não sabe ler tempo? Você sabe ao menos ler música? O que é isso? 8ª nota. E o que é isso? 16ª nota. Faz uma leitura dos tempos. Ba, 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 ba. O que é isso? Um grupo de a capela? Mostra na bateria! Para! Agora responde a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando? Responda! Adiantando. Ah, meu Deus. Você é daqueles de uma lágrima só? Estou com cara de arco-íris para você? Você deve estar chateado. Está chateado? Não. Expor o sentimento dos outros para os outros. Isso tem direito de ser protegido contra a expressão do próprio sentimento. Então você não está nem aí com isso? Eu ligo pra então isso. Você está chateado? Diga sim ou não. Bom, Sim. acho que a ideia passou, né? E é fantástico, tem consequências maiores, porque tem situações que é o único caminho. E, infelizmente, vocês estão sujeitos, dentro do curso, a algumas coisas desse tipo. Afunilamento. Às vezes vocês têm que passar pela mão de algum professor. Por quê? Porque é o único que dá a disciplina ali e tal. Como eu falei, no curso de astrofísica a gente está fazendo o melhor que a gente conhece para evitar essas coisas, porque às vezes eu não me dou bem especificamente com um aluno ou outro, ou um aluno ou outro não gosta do meu jeito de ser. E aí, quando circulando, não deu certo a gente, muda de professor e vocês têm mais chances. Mas tá fora do nosso controle na astrofísica certas disciplinas que vocês fazem e às vezes com o mesmo tipo de professor. Então, se surgem coisas dessas para vocês têm como se proteger. Tá entendido? Entende? Bom, ok. Então, tá. E daí era a página da ouvidoria, mas a gente já fez isso. Daí, lembrando lá a história de Newton, a gente viu que a gente conseguia resumir toda essa questão por uma única equação. RP 1 mais E cosseno de θ. E é uma constante, isso é coordenadas polares. Falei qual era a conveniência, às vezes, de você mudar de um sistema de coordenadas para outro.
E aí eu falei do trabalho de Huygens e cheguei até aqui, que é uma das coisas mais importantes que ele chegou, porque ele trocava cartas muito até amistosas com Newton. E ele tinha, nos experimentos dele, Huygens tem uma contribuição experimental muito importante, ele tinha chegado nessa relação em que ele falou que a variação da velocidade é proporcional ao quadrado da velocidade e ao raio. Quando você está falando de arremesso de movimento circular. Movimento circular. Então, o que ele entendia? A todo momento que você está fazendo um corpo circular, você está fazendo uma mudança de velocidade a cada momento do movimento circular. E isso fazia com que a velocidade com que o corpo tivesse a um certo raio fosse proporcional ao v quadrado. No que isso ajuda a gente nas nossas questões aqui em física? Uma coisa importante. Vocês lembram que eu falei teve um momento que eu falei de leis de Kepler para vocês, falei da terceira lei de Kepler. E eu falei para vocês que esta equação aqui, Newton percebeu que estava em todos os movimentos que estavam sendo feitos em torno da Terra. Parábolas, hipérboles, circunferências. Hipérbole ele não sabia não, ainda. Mas ele sabia, ele não tinha nenhuma prova. Mas elipse, circunferência e parábola ele sabia. Então ele fez uma coisa que cientista faz, generaliza. Falou, se lembra? Um, dois, três, todos. Falou, se tem uma figura que é uma seção cônica, duas figuras que é seção cônica, três seção cônica, todas seções cônicas. Quase todas seções cônicas. Então, o que Huygens percebeu é o seguinte, para explicar esses movimentos aqui, Newton falava assim, pô, mas o que faz com que gere a mudança de velocidade do corpo? Ele se tocou e falou, pô, deve ser a gravidade. A gravidade é aquela coisa que o Galileu tinha medido. Então é a gravidade que está mudando. Mas tudo bem, ele olhou um corpo terreno, arremessando uma bola de canhão. Ele falou, e com a Lua? E com os planetas em órbita em torno do Sol? Será que é a mesma coisa? Para ser a mesma coisa, ele teria que saber o seguinte, né? Primeiro, ele sabia que todas as coisas não estavam circulando em torno da Terra, então a Terra não era algo especial. Tinha que ser uma coisa que tivesse em todos os corpos. Desde os trabalhos de Galileu, ele sabia que o que era composto os corpos celestes parecia ser as mesmas coisas que eram compostas da Terra. Foi aí que ele começou a inventar o conceito de massa. Ele separar o conceito de massa de peso. Daí, qual era a ideia? Huygens percebeu que se ele admite uma variação de velocidade, ele tinha que descrever uma força. Ele ia separar o conceito de peso e de massa e entendeu que peso é simplesmente o efeito de uma força. Algo que altera o movimento do corpo. Foi assim que ele foi construindo o raciocínio. E daí ele pensou assim, olha, bom, então o que está acontecendo na relação entre planetas e Sol, Terra e Lua, é uma relação de força. Como é que se deve se dar essa relação? Falou, bom, a gente vê a aceleração forte de um corpo que está próximo da superfície da Terra, porque a gente vê ele caindo. Mas por que a Lua não cai? Para ele falou, bom, eu acho que eu sei como explicar. A aceleração é tão pouca, que é só o suficiente para ela mudar de posição na órbita. Então, ela tem que depender da distância. E a pergunta é, qual é a proporção pela qual a força depende da distância? E Huygens respondeu essa pergunta. Porque como ele respondeu? Ele falou, se eu suponho uma força assim, olha, força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Foi Huygens que fez isso. Inversamente proporcional à distância. E a gente pensa que o seguinte, que essa variação de velocidade é uma força. Ou seja, quando você está pondo um corpo para girar, a todo momento você está puxando ele para direções diferentes. Então você está aplicando uma força. Quando você faz isso, então você pode considerar que esta é a manifestação desta força. Na concepção de Huygens, porque ele está ainda confundido, ele não conhece o termo de massa, não apareceu massa aqui. Só que você pode igualar essas duas equações. Quando você iguala essas duas equações, você vai ter algo assim, ó. Primeiro lado, K sobre R quadrado. E aqui, ó, V quadrado sobre R. Vamos reorganizar esses termos aí. Tem muito R aí. Então, se a gente corta assim, se a gente lembra que a velocidade, ela pode ser descrita, por exemplo, para um movimento circular, como 2π sobre tesão. Faz sentido para vocês? É uma ordem. E ele vai circular.
vai dar uma volta completa. Se eu chamo essa volta completa de tempo que leva de tesão, e eu falo que essa velocidade é uniforme para percorrer essa circunferência, eu sei qual é o tamanho da circunferência. Eu sei que a circunferência é 2πr, sendo R o raio da órbita. Então eu posso descrever essa velocidade como se fosse V sobre 2πr sobre tesão. Né? Então foi isso que ele substituiu aqui. Ele pegou esse V e substituiu por 2πr sobre tesão. Alguém se perdeu aqui? Tá. Quando você abre esse quadrado aqui, bom, tem esse R aqui, esse R pode cortar com esse R aqui. Quando você abre aqui, veja o que acontece. Vai ficar T quadrado, o 2π tá ao quadrado, fica 4π quadrado. O R que está aqui pode ir para este outro lado aqui, e daí você vai ter um R ao cubo aqui, e daí você tem essa expressão T quadrado é igual a 4π quadrado sobre K R cubo. O que é K? É a constante de proporcionalidade. Ninguém sabia o que era. Só ele admitiu, falou, ó, força é proporcional ao que ele conhecia, a variação da velocidade, e aqui ele supôs uma força que poderia explicar os movimentos planetários, que fosse inversamente decai com o quadrado da distância. Ele chegou a uma expressão que tudo isso aqui é constante, esses termos aqui são constantes. 4π quadrados, K, é constante. Mas T quadrado é o período orbital. E R ao cubo é a distância orbital. Reconhece essa expressão de algum lugar? Se eu escrever isso aqui como constante, fica T quadrado, constante, R cubo. Conhece isso aqui de algum lugar? É a terceira lei de Kepler. Ele derivou a terceira lei de Kepler naturalmente só dessa hipótese aqui, do K ao quadrado. Então, Newton não era um cara de muitos amigos. Eu nem diria que Newton seria uma pessoa muito... eu diria que Newton seria um desses professores aí, bastante assediador. Um cara com uma índole que eu acredito que era má, mas ele era um gênio matemático. E ele conhecia esses trabalhos. Ele conhecia esses trabalhos e sabia então que uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância fornecia a terceira lei de Kepler. Tanto que uma das poucas pessoas que conseguia conversar com Kepler chamava Edmund Halley, que é astrônomo. E ele é um astrônomo, eu acho que um dos caras que mais gosta assim, da astronomia. Eu gosto de Kepler, gosto de Halley, mas Halley, ele sabia viver a vida, sabe? Tipo, tinha os amigos, juntava lá o pessoal para conversar, fazer desafios. Um desafio que ele fez era, os apostadores iam ganhar um livro que era um Shelling lá, que é tipo um livro caro. Se alguém descobrisse qual é a dependência de uma força, qual seria a natureza de uma força que permitiria explicar a terceira lei de Kepler. Ninguém sabia, mas todo mundo ia procurar. Só como o Halley ele era amigo de Newton, falou, pô, o cara é genial, vou perguntar para ele. Falou, eu tô numa disputa aí para descobrir qual é uma lei de força que consegue derivar a terceira lei de Kepler. E o Newton falou de imediato, uma força que decai com o quadrado da distância. Ele falou, como é que você sabe disso? Eu demonstrei umas semanas aí atrás. Daí ele falou, pô, mas mostra pra mim. Daí eles foram lá pegar os papéis de Newton, mas Newton também não era a coisa mais organizada do universo. Ou seja, um monte de papelada lá, mas não achei. Ó, quando eu achar, eu mando pra você. E Newton reescreveu. E quando Halley viu aquilo, ele falou, não, a gente está diante de uma coisa revolucionária. Então ele descreveu não o princípio matemático, mas antes do princípio matemático, um documento lá com umas 13 páginas, e que Halley falou, não, isso aqui tem que ser publicado, porque nunca foi publicado, porque nunca publicou, porque Newton fazia para si próprio, a própria satisfação. E ele insistiu com Halley, e ele falou que cobria as despesas. E forçou a barra, eles tinham recém-inventado, a aposta era inclusive com um sujeito que tinha criado uma associação chamada Academia Real de Ciências Inglesa, que é tradicionalíssima até hoje. E aí conseguiu fazer com que eles
financiassem a publicação do livro de Newton. Só que então Newton se recolheu e ficou quase 10 anos escrevendo as coisas que ele conhecia a partir dessa lei, mas de trás para frente é aí que ele tira as leis de Newton. A primeira lei de Newton tem a ver com a inércia. Veja, deixa eu ver se eu começo de novo aqui. Vocês estão vendo essa bolinha aí escorrer em um plano inclinado, com dois planos inclinados, com a mesma inclinação. Mas se você aumenta a inclinação e solta a bolinha, ela sobe até a mesma altura. E se você põe um plano, como ela não tem nada para subir, e se ela não perde nada do movimento dela, ela vai se conservar no movimento perpetuamente. Só que Galileu tinha falado do movimento natural que seria circular. Newton percebeu que não precisava ser um movimento circular. O movimento se conserva linear e retilíneo uniforme. Se nada atua sobre aquelas coisas. Mas ele falou, pô, mas como nada? O que nada vai fazer? Bom, se existem forças, e é por isso que ele vai começar a definir a força como a segunda lei. E para definir a segunda lei, a gente precisa entender como é que ele entendeu o conceito de força. Olha como é difícil. Isto é a figura que vai explicar a origem do conceito de força para Newton. Tá. Você olha isso aí e fala, puta, uma sopa de letrinha com rabisco. É, por isso que eu falo, tem muito aluno que chega e fala, peguei o princípios matemáticos, vou ler, fala, boa sorte aí. Você já tem que caçar elefantes com os fuzis que existem. E eu quero mostrar qual é a ferramenta que ele usou e explicar como ele fez isso aqui, para que vocês possam se desvincular disso e falar, olha, já foi uma obra do passado, agora a gente vai fazer as obras do futuro. Essa figura está explicando o conceito de inércia e o conceito de força. Só que geometricamente, porque Newton era fanático por Euclides. Então ele entendia que a beleza científica, a beleza filosófica, estava escrita na linguagem natural geométrica, do modo como Euclides fez, do modo como Galileu fez. Só que o modo como Galileu fez e Euclides fizeram, eles são puras relações geométricas. Para você derivar o conceito de gravidade, ele precisava dar um salto. Ele precisava entender aquilo que Galileu não conseguiu fazer, que era entender o finitésimo. Aquele elemento de variação de movimento mínimo, acima do zero, que é possível se fazer para avaliar. Ele precisava inventar o cálculo. E daí, quando ele inventou o cálculo, ele via qual era o resultado e ele não colocava o cálculo no livro. Ele tentava achar um jeito geométrico de representar aquilo, para dizer para a gente que o modo como ele derivou foi geométrico, mas não foi. Foi pelo cálculo. Você lembra que eu falei que ele via a história final e ele não mostrava como ele fazia? Tanto que o livro que ele demonstra o cálculo só nasce depois de outros filmes. Gottfried von Leibniz, ele tinha trocado cartas com Newton, e Newton falou, eu sou bom, esse cara não vai saber resolver esses problemas. E Leibniz resolveu. E nesse processo de resolver, ele formalizou o modo de inventar o cálculo. Só que Newton já sabia o cálculo. Só que nunca publicou. O que Leibniz fez? Ele publicou, porque ele pensou que era uma descoberta dele. Newton ficou furioso. Falando, roubou as minhas ideias e tal. Tanto não roubou, que o modo como a gente descreve o cálculo hoje é de Leibniz, não de Newton. Porque daí Newton, retomando o trabalho dele, foi publicar um livro posterior que é chamado A Teoria dos Fluxões. Óbvio que eu li um livro em português de Portugal, né? A Teoria de Fluxões. A Teoria de Fluxões é o cálculo, só que segundo Newton. E é absolutamente muito menos prático do que o modo como Leibniz fazia. Por isso que a gente aprende o cálculo de Leibniz. Mas, mostrando a ideia do raciocínio aqui, ele é assim. Você tem que ler em postulados, né? Então, ele está dividindo o tempo igualmente em seções similares da figura. Ele não define o tempo, mas ele fala que é uma coisa que é intuitiva, como se fosse um axioma de Euclides. Aquela coisa que todo mundo tem noção que é, por natureza. E ele está considerando que o tempo está passando uniformemente. Está considerando fenômenos aqui geométricos uniformes. Então, um corpo que está aqui em A se desloca nessa linha vermelha pela inércia. Um corpo, ele tende a se manter no mesmo movimento, e aí que vai surgir a coisa. Se nada
atua sobre ele, ele vai vir aqui de A a B num tempo t e de B a C no mesmo tempo, se nada impedisse. O que é o impedimento que ele vai entender? É aí que é introduzido a força. Ele fala, vamos supor o seguinte, esta área, supor nada, veja aqui, repara aqui, quando as bases, essa base aqui, tem o mesmo tamanho que essa base, embora estejam em cores diferentes. Por quê? Tempos iguais, deslocamentos iguais. Tudo bem? Certo. O lance é que esse triângulo que está em vermelho tem área igual a esse triângulo em azul. Vocês conseguem enxergar isso aí? Que esses dois triângulos têm a mesma área? O que é a área de um triângulo? Qual é a definição de área de um triângulo? Base sobre a altura vezes 2. Então, para enxergar que a área é a mesma, deixa eu desenhar a base. Desculpa, a altura. O que é a altura? A altura é a distância perpendicular entre uma base e um vértice. Que é isso aqui, né? Eu coloquei a perpendicular. E essa aqui, desse vértice aqui, a altura cai fora da base, mas ainda continua sendo a altura. Tudo bem? Muito bem. Se vocês falaram para mim que a área do triângulo é meia vezes a base vezes a altura, não é? A base aqui tem a mesma base. E a altura também é a mesma. Portanto, áreas iguais, certo? Agora surge o conceito de força para mim. Algo muda o movimento, a direção do movimento. Em B. Ele fala, chegando em B, ele sofre um impulso. E aí fazendo com que ele se mova ao longo da linha BC, ó. E ao invés dele continuar na base aqui, ele vai de B para C. Tudo bem? Cara, eu tô falando o modo original como é descrito isso aqui, só que escrito em português. BC. Tudo bem? Sofreu um impulso. Olha só isso aqui. Então, vou traçar aqui um Czinho C, que é esse segmento de reta. Czinho C. Ela é paralela ao BS, tá vendo? Ó, BS, ela é paralela. Por quê? Eu fiz uma força que ele chama de central. O impulso estava na direção de B para S. E aí criou esse desvio. Olha essa figura, veja essa figura aqui. Deixa eu fazer um zoom. Reconhece essa figura aqui? Hã? É. Paralelograma. Paralelograma ele não conhecia vetores, mas vocês aprenderam comigo na aula de vetores a regra do paralelograma. Ele está usando implicitamente na geometria a regra do paralelograma aqui. Para quê? Porque é uma força. Ele vai entender que, como a quantidade de movimento está mudando, ela muda de direção e sentido. Não necessariamente sentido, mas direção aqui ele mudou angularmente. Então, continuemos. Eu peguei a paralela aqui e pus aqui na direção BS. Agora eu vou fazer mais um desenho. Olha essa área aqui. Se eu peguei essa aqui, chamei essa aqui de base, né? Esse traço aqui, ó. Ele veio daqui para cá. E pegou esse triângulo aqui, que está em C, AS. Então você tem SBC, é o triângulo SBC. E você tem esse triângulo azul, o SBCzinho, SBCzinho. O SBCzinho seria o movimento que ele faria se não tivesse a força. O SBCzão é o triângulo que ficou depois da força aplicada. Eles também têm a mesma área. Vocês conseguem enxergar por quê? Veja aqui. Essa base é a altura de um triângulo, tanto do SBCzinho, tudo bem? Quanto ele é paralelo a esse triângulo verde aqui que tem maior. Ou seja, esta área verde aqui é a mesma. Tá. Complicado. Vai falar, professor, o que a gente ganhou com isso? Vamos com calma. Ele continua o relato dele e fala assim, olha, se isso aqui é a nova direção do movimento, por inércia, o que aconteceria com o corpo?
No mesmo tempo, ele percorreria essa mesma distância CDzinho, tudo bem? No entanto, ele fala, imagine que em C ele sofre a ação de um impulso. Essa mesma figura vai se repetir aqui, aqui, aqui. Ele está percebendo que uma coisa se conserva nessa história aqui. A ação dessa força sempre na direção central. Está produzindo um corpo que está respeitando áreas iguais. No movimento orbital, o que é isso? Segundo a lei de Kepler. Em tempos iguais, o corpo percorre áreas iguais. Foi aí que ele percebeu que o conceito de força se amarrava com as leis de Kepler. E aí a gente extrapola isso aqui. O que é o movimento orbital dos corpos? É um movimento que acontece por ação de uma força, que tem direção central e que constantemente desvia o movimento do corpo. Então, pergunta clássica para a gente entrar nesse tema de força. Óbvio que a gente vai ter que fazer uma revisão do cálculo. A gente vai falar da parte de cálculo. Para falar de força, vamos insistir aqui no movimento circular. Então, eu falei para vocês que um corpo tem velocidade a uma distância r do centro orbital. E a circunferência, vocês já sabem de coração, né? Paixão, que a circunferência é 2πr. Segredo ululante aqui, uma coisa que ninguém conhece. Uma coisa que o pessoal confunde é se a circunferência é πr quadrado ou 2πr. Alguém se identifica com isso aí? A confusão? Você lembra da faca, né? Se lembra da ouvidoria também, mas tá. Não vai confundir isso aí. É só você pensar na dimensão. A circunferência é uma dimensão porque é uma linha. A área é todo esse preenchimento, então, duas dimensões. Daí eu tenho um corpo aqui, eu vou colocar ele em movimento, eu posso medir esse movimento de duas formas. Posso mover pelo comprimento ou pelo ângulo. Em movimentos circulares, coordenadas polares são muito práticas. Se eu meço delta θ, no intervalo delta t, eu posso definir essa velocidade, né? Eu posso falar, olha, vou chamar a velocidade de velocidade angular, é delta θ sobre delta t. E ela, se ela for uniforme, a quantidade de ângulo que você percorre em cada unidade de tempo é igual. Mas eu também posso definir ele pela derivada, pelo diferencial que a gente viu lá no Galileu. A gente já entra nisso aqui. Mas imagine esse movimento continuando para V3, para V4, V5. A velocidade é a mesma. É a mesma. Então eu posso escrever esse movimento aqui, que depois ele dá uma volta inteira, né? O período é Tzão, e o módulo da velocidade é igual. Sempre V. Minha pergunta é, uma vez que a velocidade é constante, tem aceleração nesse corpo? Levanta a mão aí, quem acha que sim, levanta a mão. Tem aceleração? Levanta a mão quem acha que não tem aceleração. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Peraí. A matemática tá esquisita aqui. Tem um negócio esquisito, porque eu contei mais do que 4 alunos aqui. E eu achei que era unanimidade que não tinha. Mas de repente, 4. A primeira pergunta faria que os outros levantassem a mão. São duas perguntas exclusivas. Tem ou não tem? Pergunta de novo. Quem acha que tem aceleração, levanta a mão. Eu vou entender assim. Ninguém. Tá. Quem acha que não tem aceleração? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é uma coisa... Não, eu só queria que fosse mais explícito, porque não tem vergonha nenhuma nisso. Mas é uma pergunta das mais importantes. Mas eu acho que eu vou só responder na próxima aula. Na próxima aula. Não, é 18h30, temos 30 minutos. Vamos lá. Ainda teve gente que não respondeu. Isso é medo da ignorância? Se a velocidade é constante e não tem aceleração? A gente sabe descrever essa velocidade fácil. Eu vou pegar e escrevi já. 2πr sobre Tzão. E também a gente pode definir a velocidade angular usando radianos. Ao invés de usar 2πr, é só você tirar o r, né? Fica 2π Tzão.
que é 2π radianos de volta. Então, 0, e a gente falou de radiano já em aula. 2π é uma volta inteira, 2π radianos. Mas um corpo... essa relação é importante. Eu posso combinar as duas expressões, é que eu não pus a caneta aqui. Tá vendo onde tem 2π tesão aqui em cima e onde tem 2π tesão aqui embaixo? Eu posso substituir esse 2π tesão aqui e ir por W. Falar tesão é assédio? Tá. Não, é que agora eu tô preocupado. Depois, eu acho que deu um tiro no pé trazendo a ouvidor. Pô, eu tô falando uma sacanagem aqui, tesão. Então eu substituo o 2π tesão aqui e ele fica aqui, olha. Fica V ômega R. Relação importantíssima pra gente. Tudo bem, a velocidade é diretamente proporcional ao raio. Maior o raio, se você conserva a velocidade angular, a velocidade aumenta também. Tá, bom. O salto, como é que é? O salto da galinha? Não, como é que é? O salto, pulo do gato. Foi mal. Pois, eu tentei causar a impressão, mas não deu. A maior parte das pessoas respondeu. Oh, repreender é. Ah, sério? Ouvidoria? Não sei. Oxi! É constrangimento. Olha, ferrou. Como é que eu vou fazer vocês aprenderem? Vamos fazer o seguinte. Uma grande descoberta é que você pode ter velocidade uniforme e aceleração. Né? Foda. Porque daí meio que quebra as pernas, né? Porque você tem a impressão, pô, minha velocidade é constante e tal. Mas não é. Porque se vocês pensarem com uma única dimensão a velocidade, o módulo dela, vocês vão errar. Olha, a velocidade está fazendo isso e percorrendo todas as direções em torno da órbita. Certo? Vou desenhar todos os vetores de velocidades. Então aí. Esses vetores de velocidade são iguais? Sim? Não. Quem acha que sim? Quem acha que não? Não é igual por quê, Pedro? Por que não é igual? Massa, moça. Salvador. Quem dedou? Dedar é assédio. Outro. Desculpa. Tá. Então, o módulo é constante. O vetor velocidade está mudando a cada instante. Se um vetor está mudando, o vetor velocidade está mudando, tem aceleração. Essa é a sacada de Newton. Por isso que ele fala, ele sofre um impulso aqui para dentro. O corpo que está, a Lua, está orbitando a Terra, não é só porque ela tem uma força puxando a Lua para próximo da Terra, mas porque ela tem inércia. Então a inércia põe ela para fora, a gravidade põe ela para dentro. A inércia põe para fora, a gravidade para dentro. A inércia para fora, só que em cada pequeno intervalo de tempo mínimo, de forma que ela se mantém sempre na mesma órbita. E aí, então, esse corpo tem aceleração. Eu vou redesenhar essa figura assim, ó. Como é que eu redesenhei? Eu peguei cada um desses vetores, V1, coloquei aqui. V2, coloquei aqui. V3, coloquei aqui. Tá vendo? Eu só reorganizei essa figura. Qual é o aspecto dessa figura aqui? Um círculo. Certo? Uma circunferência, melhor. Uma circunferência. Vermelhinha aqui. E qual é o raio dessa circunferência? Quê? 2 vezes quem? Qual é o raio? É metade do diâmetro. Você está perto, perfeito. Não, não é. É V, é a velocidade. Essa velocidade constante V1, V2, V3, em módulo é a mesma. É a velocidade. É a velocidade. Só que eu estou aqui na dimensão não espacial, eu estou na dimensão, no campo das velocidades. Tá muito complicado? Tá foda? Não, não tá. Não tá. Quem está mudando é o vetor velocidade a cada instante. Tá acontecendo. Eu só reorganizei os vetores dessa posição para a gente enxergar esses vetores que era chamado variação da velocidade. Ou seja,
para você pegar e mudar esse vetor de direção, você aplicou uma variação da velocidade que veio para essa direção e gerou o vetor 7. Você gerou uma variação de velocidade de V7 para ir para V8. Você gerou uma variação da velocidade de V8 para ir para V1. E assim sucessivamente. Você está gerando essa variação de velocidade. Essa variação de velocidade, eu posso escrever assim. Vamos supor que eu quero calcular ou determinar a aceleração num certo ponto aqui, nesse ponto aqui, posição 1. Eu quero saber qual é a direção dela, para saber se tem a aceleração. Porque se a aceleração é a variação da velocidade, no tempo, eu posso determinar. A aceleração é a variação da velocidade, por exemplo, entre 7 e 6, no intervalo de tempo ΔT. Só que agora eu estou colocando essas flechinhas em cima que eu expliquei para vocês. Que são os vetores. Então você tem um vetor ΔV6 com essa direção para cá e um vetor ΔV7 com essa direção aqui. Vou pegar esses dois aqui. Com todo respeito. Pegar não pode? Depende da cultura. Quem é de São Paulo, pegar não é tão grave. Mas eu pegar o vetor, ele não vai poder chamar o ouvidor. É, vamos ver. Eu já falei que a física é a ciência mais sensual e erótica que existe. Então, ΔV6 e ΔV7. Aqui nessa expressão não está aparecendo ΔV6 mais ΔV7, é menos ΔV6. O que é o menos ΔV6 quando a gente está falando de vetor? É o sentido inverso, né? Então eu posso reescrever esse par de vetores assim. Geometricamente, ΔV6 está negativo e ΔV7 positivo. Lembra da regra do paralelograma dos vetores? Se eu faço a regra do paralelograma, seria assim, mas é uma subtração. Então, se fosse paralelograma, seria isso aqui. Mas como é uma subtração, você vai sair dessa posição em 6 e vai para 7. Então a 1 aponta para baixo. O vetor variação da velocidade no tempo aponta para o centro. Qualquer ponto que eu escolha aqui ia dar o mesmo resultado. Sempre um vetor de aceleração apontando para o centro. Então, bom, se a gente chama isso aqui de vetor velocidade e isso aqui de vetor aceleração, o vetor aceleração que está perpendicular à velocidade está constantemente mudando a direção do vetor velocidade sem mudar o módulo. Então o corpo se mantém com velocidade constante, mas acelerado. Você está mudando a direção dele, por isso que ele orbita. Aí Newton tinha todos os elementos para a gravitação que vocês vão ver em Física 2. E também em sistemas planetários. Mais sistemas planetários, até diria. Mas eu posso escrever, lembrar para vocês, tínhamos escrito S vetor velocidade, 2πr sobre tesão. Eu posso escrever a mesma coisa desse lado aqui. Só que quem é o raio da circunferência? É V. E o que eu posso escrever então? E que tipo de variação de velocidade eu estou medindo aqui? O que é a variação da velocidade? A velocidade com que a velocidade varia. Ou seja, a aceleração. Eu posso escrever a aceleração. A aceleração é 2πv. É a mesma coisa que isso aqui, é 2π, mas ao invés de r é v, a velocidade, que é o raio dessa circunferência, dividido por tesão. E eis que temos a aceleração. Acabou? Não. Dá pra gente juntar essas duas expressões aqui, ó. Vocês vão chorar? Não chora, não. Tem jeito simples de fazer isso aqui. Já tem essa expressão escrita aqui, né, pessoal? Deixa eu escrever a da aceleração. A aceleração parecida com ela. Ó, 2πv sobre tesão. É só... Quê? É só mudar uma coisinha só. Né? Você já sabe qual é a coisinha que tem que mudar? Olha, entendeu? Né? E daí você pode pegar esse R aqui e colocar aqui embaixo. Entendeu? E só que esse aqui também está aqui, não tá? Você pode falar que essas duas coisas são iguais. Pode? Daí quando você junta essas duas expressões, vai ficar o quê? Aceleração. É igual ao quê? Você vai colocar esse 2π tesão, você vai colocar que é Vzão sobre R. O que vai acontecer quando substituir tem um V aqui multiplicando.
fica relação de Huygens. Saiu naturalmente a relação de Huygens. Ou seja, você consegue explicar a terceira lei de Kepler, porque você só entendendo que o que está acontecendo no corpo que está orbitando é uma força que sempre aponta para um centro. Que centro é esse? Sistema solar, Sol. Sistema Terra-Lua, Terra. Então ele entendeu que a força que surge entre os corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância, como prevista lá no Huygens, que deriva uma aceleração centrípeta. E aí mais. E qual vai ser a diferença então entre uma maçã caindo e a Lua que estaria caindo também? Só que caindo, mas a inércia coloca ela para fora, orbitando. A diferença seria a quantidade de matéria dos corpos. O quê? Ondas? Mas tá fumando maconha? Tem onda? Qualquer corpo, quanto mais próximo. Por isso que ele falou, mas então, a distância, ele achava a relação. A distância é aquela relação que vai dar uma queda com o quadrado da distância. Então ele falou, a força que atua entre os corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas depende da massa também. Da quantidade de corpo. O que atrai corpos com corpos é que desde que existe um princípio de força que atrai um ao outro na medida da massa que elas têm. Quanto mais massa, mais gravidade. Por isso que a gente orbita o Sol. Porque tem mais massa. E por isso que a Lua, que tem menos massa, orbita a Terra. Que tem mais massa. Então ele colocou a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para fazer, quando a gente fala proporcionalidade, preciso me dar uma licença, é proporcional então, às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para transformar essa proporcionalidade em uma igualdade, o que você tem que fazer é proporcional. Quando você transforma uma proporção em igualdade, você precisa de uma constante de proporcionalidade. Quando você faz isso, fica F igual a G, emissão, e surge isso aqui, chamada constante gravitacional, em princípio. Só que se vale aqui na superfície da Terra, vale da Lua para a Terra, e vale da Terra para o Sol, ele entendeu que o universo de um cara como Newton era um sistema solar. Então isso aqui se chamou constante universal da gravitação. E eis que morreu o assunto. Ele primeiro criou a mecânica celeste. Ele só criou as outras leis para falar, F é igual a MA, vamos trabalhar com FM igual a MA aqui. Só que vamos fazer com os recursos modernos. E para isso a gente precisa de cálculo. E agora eu vou introduzir alguns elementos para vocês. Imagina aqui, vocês conhecem... Quem é de Brasília? Tem gente de Brasília? Tem de tudo que é lado, não tem de Brasília? Sempre tem gente de Mato Grosso. Sabe? Isso é assédio? Não sei. Não, isso é preconceito, é xenofobia. Não, xenofobia é estrangeiro. Eu vou chamar de uma... Sempre tem gente do Mato Grosso do Sul aí. Olha lá, viu? Inverteu. Essa briga do Mato Grosso é divertidíssima. A gente tem que incitar. Tá, se não tem... Tá, mas... Vocês conhecem o Palhaço do Planalto? Ou Palácio do Planalto? Também, pode ser. Não, eu não estou querendo falar especificamente do Palhaço, mas do Palácio do Planalto. Que tem essa rampa que é tradicional, o pessoal subir, sobe para a presidência e tal. Bom, uma característica dela, ela é inclinada. Né? É, impressionantemente inclinada. Então a gente pode escrever isso em coordenadas cartesianas, x, y, e a inclinação dela está representando uma reta, ou seja, a gente poderia representar ela como uma equação de reta. E a gente pode definir uma grandeza chamada aclividade. Por que ela é plana assim? Porque, tipo, é mais prático para subir, né? Pensa comigo, pessoal. A cada passo que você dá na horizontal, você sobe um pouquinho na vertical. Se fosse ao invés de uma rampa, fosse um muro, concorda que era difícil, vai gasta energia, puxa e sobe. Por isso que existem degraus. Degraus. Por isso que tem degraus. Você põe degrau para que você, a cada passo
horizontal, você suba um passo vertical, passo horizontal, um passo vertical, que é muito mais fácil de você entregar a tua energia. E aí a gente vai entrar nessa coisa de energia que eu tô louco para entrar logo. Eu posso definir a aclividade, então, como a quantidade de quanto você andou na vertical sobre quanto você andou na horizontal. Então a curva fica muito fácil quando você anda muito fácil de subir, se você tem que andar bastante na horizontal em relação ao que você andou na vertical. Em contraposição, se você tem um corpo com uma aclividade muito elevada, vou chamar isso aqui de delta y' e delta x'. Se eu faço a razão de delta x' sobre delta y' sobre delta x', é o quanto eu andei na vertical para cada passo na horizontal, a aclividade é alta. Bom, então a aclividade é maior no azul, caso azul, do que no caso vermelho. Mas quando a coisa não é reta, quando é curva, como é que a gente define aclividade? Esse é o vulcão Vila Rica, no Chile, muito bacana de subir. É o tipo de vulcão que eu gosto, porque em teoria é fácil. Fácil quando? Quando você está aqui embaixo. Mas quando você vai subindo, o que vai acontecendo com a aclividade? Ficando cada vez mais íngreme, né? Vai ficando mais íngreme. Então você vai aquecendo na parte de baixo e depois no final, cada passo dá um passo. Como é que eu posso definir a mesma conceito de aclividade com um sistema de coordenadas aqui? Bom, não importa o vulcão, o que importa pra gente é a curva. Ficamos com a curva aqui e a gente pega num ponto, certo? Ali, que eu vou chamar, eu quero saber a aclividade naquele ponto. Ela depende de onde você está. Cada ponto aqui vai ter uma inclinação. É aí que vem o ponto. Ué, que saco. Eu matei um slide? Caramba. Ah, eu matei. Deixa eu pegar ali. Shift F5. Tá. Então, eu posso descrever essa curva como uma função em relação a x, desde que eu conheça essa função, e um ponto x0 em relação àquela posição que tem uma coordenada, uma altura y0. E aí eu quero saber essa altura em x mais h. Mesmo caso que eu fiz lá com Galileu. Bom, então, se eu estou em x mais h, basta aplicar essa função f de x mais h é o y daquela posição. E aí, se eu traço uma reta entre esses dois pontos, nós temos algo que é chamado corda. E eu posso fazer, né, a razão ΔX por ΔY, da mesma forma que a gente fez com a aclividade. Só que o problema disso aqui é que a aclividade ΔX sobre ΔY sobre ΔX, Fx mais H menos Fx sobre H, ela não representa nem a aclividade desse ponto, nem a aclividade desse ponto. Aqui é muito menos íngreme, aqui é muito mais íngreme. E então a gente não está pegando nem representando nenhum ponto. É por isso que a gente faz o seguinte: a gente vai aproximando esse ponto cada vez mais do ponto que a gente tem interesse. Quando eu faço aqui, sim, eu tenho mais x mais h, mas um hzinho menorzinho. E o y também é um fx mais hzinho menorzinho. Quando eu faço essa razão, a aclividade ΔY sobre ΔX já começa a aproximar mais do que é nesse ponto, mas continua sendo uma corda. Se a gente aproxima suficientemente desse ponto, que o H seja tão pequeno quanto quem? Seu sobrenome não é Siqueira. Né? Seu sobrenome não é Siqueira. É Siqueira. Então, porque aqui a gente estava ensinando que quando a gente põe esse H tão pequeno quanto Siqueira, é um cara muito pequeno. Quando tão pequeno quanto Siqueira, ele vai ficar muito próximo da inclinação. Até o limite em que os pontos quase coincidem. Mas ainda é maior do que aquele ponto. Nesse ponto, a gente tem uma reta tangente. E a inclinação passa a ser definida como o limite daquela expressão fxh menos fx sobre h, que a gente chama de derivada. Qual é o resultado de uma derivada? Vem cá. Vocês concordam comigo? Então, a derivada vai te dar a inclinação da reta tangente que passa por uma curva, por um ponto na curva. Ela é simplesmente inclinação. E qual é a inclinação dessa curva? Pode me responder. Qual é a inclinação dessa curva? Tá. Mas existe só uma inclinação? Não, né? Existem diversas. Tem a inclinação daqui, 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 daqui. O resultado desta operação não é um número, é uma função.
Vocês conseguem entender? Ela também é você põe uma função de um lado, faz uma operação chamada derivada, e ela te dá outra função, mas o resultado daquela função são inclinações. Por exemplo, qual é o nome dessa curva aqui que está aqui? Hã? Quem falar reta tá valendo, mas é uma reta constante, né? Constante. Tudo bem. E qual é a derivada de uma constante? Quanto muda a inclinação de uma constante? Zero, né? Tá escrito aqui, professor. Tá escrito aqui. Exato, isso mesmo. Porque eu vou fazer aqui, ó, embaixo, a derivada aqui dessa função. Quando eu faço derivada, é como se eu pegasse cada ponto dela e visse ao longo dela qual o comportamento da derivada. Então ela é uma função constante também, só que zero. Ou seja, a derivada de uma constante é zero. Agora vem o desafio more. Não se canse, Isadora. Tenha paciência. Tá. É perseguição. Vamos pegar uma função mais complicada que vocês gostam lá. Vou multiplicar o c por uma variável, x. E eu vou derivar em relação a essa variável, x. Isso aqui que está dentro é uma função. E essa função ela tem uma equação que representa ela. Qual é a equação que representa ela? Perfeito, compadres. Ax mais b. E ax mais b é uma equação do quê? Também. Está justo. Meio ponto para você, porque não respondeu o que eu queria, mas está certo. É uma equação de uma reta. 75. 0,75%. Tá? C vezes x é a equação de reta. E qual é o coeficiente linear dessa equação de reta? Eita, os nomes, hein? Y, qual é o coeficiente linear? Dessa equação cx. Vocês entenderam a minha pergunta? A Anaísa está sendo educada aqui, não está querendo falar a resposta, está coçando aqui. Quê? Onde tem C nisso aí? Ah, não, coeficiente linear. É que vocês não sabem nomes, né? Nomes são perigosos se a gente ficar dando volta neles. Mas nomes são importantes para a gente separar os conceitos. Esse é o coeficiente linear, e o valor dele é 10. 10,5. Quem ficou incomodado, não é? Tá, se vocês estão incomodados, fala por quê. É que valor? 10. Não é 10, é 10. E daí o que sobrou? AX. E quem é A nessa função que está aqui dentro da derivada? C, coeficiente angular. Então, se é uma equação de reta, a curva seria assim, né? E onde estaria C nessa curva? Ah, meu santo, isso aqui. Onde está C? Eu estou representando, ó, Y, X. Se eu desenho, faço a prova, sabe que vai ter prova, né? Dia 22, né? É que vocês estudaram já tudo para a prova, né? Eu posso ser muito condescendente com vocês, sabe? Porque essa prova tá marcada desde o início, né? Ela tá na agenda, tá no cigarro. E vocês são alunos muito diligentes, vocês sempre estão ligados para ter prova, não é? Ah, é? Então, não sabe usar recursos do cigarro. Daí, se vocês vão mal, a culpa é de quem? É do professor? Ou de vocês que não viram a coisa? Isso é assédio, eu tô assediando você. Eu tô assediando assim, tipo, é verdade. Vocês têm que tomar cuidado. Eu não tenho obrigação de ficar falando para você, ó, vai ter prova logo depois, hein? Ó, vai ter a prova, ó, vai chegar na prova, vai chegar a prova, ó, a prova! Tem no sistema, vocês vão lá, siga A, quais são os dias das provas. E eu, a mais disso, coloco no Classroom uma agenda de conteúdos, onde está falando onde estão os trabalhos e a prova. Mas a gente entregou uma aula aqui de lambuja para vocês, quinta-feira, para vocês participarem do
Em CEF. Graças a quem? Agora ela é responsável porque a gente vai ter que adiantar essa prova, né? Não, a gente coloca um pouquinho para frente. Na verdade, é porque eu acho que a gente tem que ter uma experiência de tensão, não de tesão. Tensão. Tensão não, mas não é isso, é só para consolidar. Vocês viram os conteúdos que estão aqui comigo, a gente vê o que vocês captaram, a gente vai conversando sobre a prova. Mas essa é uma boa pergunta para a prova. Eu dou essa curva aqui e falo, onde está o coeficiente angular dessa reta? Desenhe. Onde fica o coeficiente angular dessa reta? Pode falar. Você se nega. Se eu falar não se negue a assédio? Está na origem? Não, pessoal. Quando a gente representa a reta, lembra? É a inclinação da reta. Isso por isso chama coeficiente angular, é um ângulo. Sempre. Não faz sentido, não? Vocês estão assistindo muito dorama. Dorama não cai isso. Tá. Tá. Antes de eu dar o próximo clique. Antes de eu dar. Vocês já sabiam, mas não falaram, é isso? Zero é igual. Ah, eu sabia. Olha, eu mentalizei, estava aqui. Eu até escrevi mentalmente na prova. Não pode, porque medo de errar, não pode. Tá, ok. Se eu faço a derivada disso, que eu falei que a derivada é, te dá sempre a inclinação que passa por todos os pontos da função. Quanto muda a inclinação em cada ponto dessa função? Hã? Eu não leio, nem lembro qual é. Eu falei assim, se a derivada te dá a inclinação da reta que passa em cada ponto de uma função, quanto é a inclinação, quanto é a derivada em cada ponto? Ficou mais complicado, né? Não, quanto é a inclinação em cada ponto? Se eu estou nesse ponto, quanto é a inclinação desse ponto? E a inclinação desse ponto? E a inclinação desse ponto? Você mentalizou que é a mesma. Errou de novo, porque não pode mentalizar, tem que escrever. É a mesma. É a mesma. C é igual a uma constante. Vocês notaram aqui, ó. A derivada de uma constante é zero. E a derivada da constante mais a variável morre e é a constante. É como se ela saísse fora da derivada. Está escrito assim. Como eu estou sem a é como se ela tivesse saído C derivado de x de x. O que acontece com isso? Isso é um jeito como o físico pensa, tá? Os matemáticos vocês vão tomar bronca. Como vocês são mais do que físicos, vocês são astrofísicos, então vocês podem fazer esse tipo de coisa. Então por isso que dá constante. Ok? Vamos complicar. Ah, vá. Isso é complicado. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu quero saber se o que eu vou ganhar, o que eu vou perder fazendo isso aí. Eu tenho duas funções. Duas funções. Malucas, qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu somo elas. Concorda que vai dar uma coisa assim? Tipo, eu peguei cada ponto aqui. Eu tô exagerando só para afastar, mas é como se eu pegasse um ponto aqui, somasse com esse ponto aqui, desse esse ponto aqui. Somei esse ponto desse aqui. Soma esse ponto com esse ponto daqui. Não é só os vales aqui, nem os picos. Cada ponto vai te dar a soma da curva. Tudo bem? Já não é a mesma curva. Eu tô chamando essa de U de x, V de x e dá. Eita, desculpa aí. Obrigado, precisava. Era um jeito de fugir. Obrigado. Aí, então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar um pedaço. Eu quero saber o que está acontecendo em cada ponto, mas eu tenho que escrever isso pontinho por pontinho.
Vou pegar um pontinho pequenininho ali, dx, em torno, e vou escrever lá um sistema de coordenadas baseado nesse y dx aqui, ó. Ampliar ele grandão e deixar aqui. E daí você vai ver, basicamente, se ele for suficientemente pequeno, você vai ver quase que retas, assim, o de x, e tem um ponto aqui. Esse ponto está associado a uma variação vertical du, tudo bem? Porque você fez uma pequena variação dx. Então, cada dx tem uma variação na vertical, lembra? Está se comportando quase como uma reta, pessoal. Daí eu tenho a vermelha. Então, essa inclinação aqui, ó, é o quê? Coeficiente angular, que é a derivada, du dx. E a vermelhinha? Mesma coisa, a vermelhinha é vx. O ponto aqui, ele vai ter dv. Você mudou, você andou um passo na horizontal, foi dv na vertical, tudo bem? Tudo bem? Se não for tudo bem? Tudo bem. Então a derivada disso aí é o que? A inclinação dessa reta. dv dx. O que acontece se eu somo as duas da mesma forma que eu fiz aqui? Eu vou ter esse du mais dv, concorda? Ao invés de pegar um pedaço todo, é como se eu pegasse um ponto, somasse outro e desse o outro. Peguei o dv de um com du do outro e somou os dois. Esta vai dar um ponto que passa lá, o du mais v. Pequena variação de u mais v, tudo bem? Ok. Que é essa reta aqui, que é a soma das duas. V de x mais u de x. Pois é, note o seguinte. Esse ângulo e esse ângulo, que eu estou representando pelas derivadas, eu posso colocar um concatenado com o outro. Quando eu faço isso, esta inclinação dessa curva é a soma desta inclinação com essa inclinação. Então, veja, eu consigo somar as duas, du dx e dv dx, e o resultado disso aqui é o du dv dx, que é a inclinação da reta verde. Então, quando eu tenho a derivada da soma de duas funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você tem duas funções, deriva uma, deriva a outra, ou acha as inclinações associadas a uma função, as inclinações associadas a outra, e soma. Essa é chamada regra da soma. Tá? Imagina um pintor que pinta a parede 1 metro quadrado por hora. Porra, 1 metro quadrado por hora. Você contratou esse pintor porque está com falta de profissional, né? E daí você tem outro pintor que pinta 2 metros quadrados por hora. Estou falando de velocidade porque é derivado. O que acontece? Quanto tempo vai levar? Qual vai ser a velocidade com que você vai pintar a parede? A soma das velocidades. du mais dv dt. Entenderam? Regra da soma. Como eu passei mais uns minutinhos, vou passar mais outros. Mentira. A gente vai chegar na regra do produto. Essa, às vezes, atrapalha, mas essa que a gente precisa para mostrar a segunda lei de Newton. E é isso que ele conheceu e isso que ele desenvolveu. Mas isso então a gente fica para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e boa prova para vocês. Se você não quiser, você faz depois. De antes e depois. Antes e depois. De antes e depois.